Olá, meu nome é Daniele Santos, esse é o canal Verdadeiramente e as reflexões que eu trago aqui, através desse e de outros vídeos, têm o objetivo de auxiliar na nossa elevação de consciência, para que a gente possa compreender as questões humanas, tudo que tem nos envolvido, de uma forma mais ampla. E hoje o tema é exatamente sobre isso, sobre conceito de verdade. O que é verdade para mim, o que é verdade para você, o que é verdade para outras pessoas que podem ou não estar também dentro dessa reflexão. Então, depois no final do vídeo você me conta, me diz se você achou que tudo que eu propus aqui como reflexão é verdade ou não. Bom, a verdade tem uma perspectiva muito mais ampla do que a gente acredita. Primeiro, culturalmente, a gente se baseia na verdade a partir dos nossos pontos de vista, certo? Pontos de vista são perspectivas. Nós criamos uma história de vida, toda uma identidade baseada no que a gente viu, ouviu e sentiu durante a nossa vida inteira. E aí a gente pega todas essas informações, todas essas ferramentas de vida e projetamos isso como verdade. Então a nossa análise do que está fora é baseado no que a gente carrega dentro de nós durante toda a nossa história. E é claro que é impossível para qualquer ser humano ter uma perspectiva total. Ou seja, a gente não consegue de forma nenhuma alcançar a verdade suprema. A verdade é muito superior. Imagina então que várias pessoas estão num círculo. Nesse círculo, umas olhando para as outras. Cada uma delas tem um ponto de vista, uma perspectiva e consegue alcançar alguma imagem, alguma percepção mais próxima ou mais distante. Mas nenhuma delas está conseguindo ver a perspectiva total, que supostamente seria olhar do teto, olhar de cima para esse grupo de pessoas e ver de fato tudo o que está acontecendo ali. Essa perspectiva não é alcançável a nós. E aí é onde entram os maiores conflitos que nós temos, porque a gente quer impor a nossa verdade, impor o nosso ponto de vista em detrimento do ponto de vista de outras pessoas, e aí a gente entra numa competição desenfreada. Nós vivemos isso há muito tempo, hoje mais ainda. O quanto isso tem se alarmado, o quanto isso tem ficado evidente em conceitos políticos, em conceitos dentro da pandemia, do que fazer, do que não fazer, o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que não é certo. Por quê? São as projeções de cada um baseadas na própria verdade. Então, o que é certo para um não necessariamente vai ser certo para o outro. E por essa dificuldade que nós temos, ou seja, pelo não exercício de compreender a verdade do outro ou buscar a verdade de um conceito um pouco mais elevado, é que nós ficamos nesse tipo de guerra que a gente estabelece dentro da nossa comunicação. Então, o outro diz que tal lado é certo, o outro diz que tal lado é errado. Mas dentro de qual perspectiva você afirma que uma coisa é certa e que outra coisa é errada? E dentro da perspectiva do outro, mais ampliada, como isso pode de fato alterar a nossa percepção? E aí a gente entra num movimento muito desagradável de competição egóica, da necessidade de estar certo. E tudo isso é baseado nessas informações. Essas informações que a gente traz, elas, claro, são muito valiosas, elas criam a nossa identidade, mas elas não fazem parte de quem nós somos. Eu não sou a minha história de vida, eu não sou o que eu aprendi na escola, eu não sou o que eu aprendi dentro de casa, eu não sou o que eu aprendi em sociedade. Mesmo eu sendo muito grata por todo o aprendizado, por tudo que me estruturou a chegar até aqui. Mas eu sou muito mais do que isso. Então, eu não sou o que eu acredito de certo ou errado, de bom e de mal. Eu sou muito além disso. Eu não sou o que eu faço de errado. Eu não sou as escolhas erradas que eu faço. Não sou também nem as escolhas certas. Então, onde existe verdade dentro de toda a perspectiva que a gente busca no mundo material? Ela não está aqui. Nós não temos esse alcance. E aí, quando a gente não olha para esse conceito de identidade e busca elevar ele a partir de um prisma que realmente seja fiel ao que a gente está vivendo, nós entramos nesse movimento de imposição, de impor para o outro, de impor para as pessoas o que a gente tem como certo, né? E aí nunca nós vamos chegar a um denominador comum, porque as perspectivas elas são muito particulares. A proposta de quando a gente reflete sobre isso é ampliar a nossa consciência para ver as coisas de uma perspectiva melhor, para ver as coisas de uma perspectiva ampliada. Eu sempre digo que a gente não precisa concordar
com tudo que a gente busca uma perspectiva diferente, mas a gente pode, a partir desse movimento, compreender. Então, se eu saio da minha posição, que está engessada como certa, e mudo, me torno flexível para compreender, não, então eu entendo que o ponto de vista daquela pessoa é esse, ela pensa nisso por conta disso que ela viveu, das crenças, do que ela assimilou, do que ela recebeu de benefício. Tudo bem, eu compreendo. A compreensão não necessariamente leva à concordância, mas facilita para que a gente possa realmente ter um ajuste que seja saudável, porque não é nada saudável a gente simplesmente ignorar o ponto de vista do outro, a verdade do outro, que para ele é real, para ele faz sentido, e tentar empurrar a goela abaixo a nossa verdade, como se ele fosse obrigado a abrir mão de toda a sua história, de tudo que ele acredita e de toda a assimilação que ele fez, né? Então, nós entramos em conflito por conta disso, por querer buscar e colocar a verdade acima de tudo. Sabe aquele ditado que diz que é melhor estar em paz do que estar certo? Basicamente isso. Mas a gente não busca estar em paz, porque estar em paz é um movimento da consciência. E quando a gente pensa em estar em paz, significa abrir mão de impor o meu ponto de vista. Significa abrir mão de sair ganhando em uma discussão. Então, automaticamente nós estamos agindo de uma forma egóica, egocentrada e inferior, medíocre no sentido de reflexão, de ser ativamente consciencial. E aí, quando a gente busca o movimento de estar em paz, a própria ação ou movimentação da pessoa já se torna um exemplo para qualquer outro. Então, isso ajuda no nosso processo evolutivo, tanto individual quanto coletivo, porque individualmente a gente está se trabalhando para um processo de aceitação, de reconhecimento, de busca da verdade por um prisma mais elevado, a compreensão da verdade nos processos dolorosos, na perca, no luto, na dor, em tudo que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente olha do prisma material, a verdade é uma. Quando a gente amplia essa perspectiva de verdade, o porquê, o para quê, qual é o sentido, que razão isso tem, para onde tudo isso está nos levando, qual é o aprendizado que a gente está vivendo individualmente e coletivamente dentro de tudo isso, a própria situação ela se torna mais leve, ela se torna mais sutil no sentido de não criar necessariamente um sofrimento. Então, estar em paz não significa estar alheio, não significa ser indiferente à verdade. Estar em paz significa buscar um contexto mais ampliado de verdade que saia dessa percepção e dessa afirmação do ego. E, naturalmente, esse movimento de serenidade, de equilíbrio, de não entrar em afrontas, em conflitos, acaba trazendo resultados muito benéficos para todo mundo. Enfim, essa reflexão que eu gostaria de compartilhar hoje. Se você concorda, se isso tudo é verdade ou se você gostaria de acrescentar, se de alguma forma você acredita que isso possa ser compartilhado com alguém, não deixe de enviar, vamos fazer a nossa parte para criar um mundo melhor, mais consciente, com mais pessoas atentas ao movimento que nós estamos criando, a toda essa egrégora que nós estamos atraindo para a nossa vida de positividade. E deixe também o seu comentário, caso isso seja pertinente para você. E mais para frente, outros vídeos, outras reflexões vão estar aqui no canal. E é claro, se você quiser sugerir alguma também, eu vou receber com bastante carinho. Até o próximo, então!